Nós paramos no parágrafo, me corrija se eu estiver errado, por favor, Ayrton Rafael. Apesar de tudo, seu nome foi dado ao século ilustre. Paramos nesse parágrafo? Foi? Exatamente. Então, muito bem. Então, vamos em frente. Apesar de tudo, que é o nome de Augusto, né? Seu nome foi dado ao século ilustre que o vira nascer. Seus numerosos anos de governo se assinalaram por inolvidáveis iniciativas. A alma coletiva do Império nunca sentira tamanha impressão de estabilidade e de alegria. A paisagem gloriosa de Roma jamais reunira tão grande número de inteligências. E é nessa época que surgem Virgílio, Horário, Ovídio, Salústio, Tito, Lívio e Mecenas, como favoritos dos deuses. A qualquer momento me interrompa, por favor, ok? Em todos os lugares... Posso já? Deve. Deve. Para que a gente possa entender a importância, talvez, de Otávio Augusto e a sua condução perante Roma, né? E talvez fazer um paralelo com Jesus, eu penso, ele foi tão importante para Roma, tão importante, que no final, quer dizer, quase no finalzinho do seu reinado, os romanos, como forma de tributo a Otávio Augusto, ofereceram um mês em homenagem a ele, que é o agosto. Então, imagina como que é. O agosto, ele veio de Júlio César, que era o calendário juliano, quando Júlio César determinou o calendário, e estabeleceu naturalmente julho em homenagem a ele mesmo, né? Então, e isso vinha. Então, o mês de agosto, que era dividido em calendário juliano em 10 meses, né? O mês de agosto foi dado como em reconhecimento a esse reinado. Então, isso é uma coisa que até hoje a gente tem, né? Dentro, mesmo estando hoje no calendário gregoriano, se manteve de tão importante. É claro que a gente tem que fazer um paralelo da importância de Otávio Augusto, que vai ter daqui a pouco, com a de Jesus. Jesus não só ganhou um calendário, que é o gregoriano, como a contagem do tempo antes dele e depois dele, né? Com certeza. Ele divide a história do mundo, né? Agora, é interessante que você fez essa observação, muito a propósito, tem muita gente com o microfone aberto. Quem está com o microfone aberto, por gentileza, se puder fechar. Não, esse aqui. Na realidade, a importância da condição das mentes, das inteligências que aportam no planeta, ao mesmo tempo, como é destacado alguns nomes aqui, não são todos, evidentemente, mas alguns nomes que aportam no planeta no sentido de dar uma sustentação e uma mudança em relação à questão mental no planeta como um todo. Ou seja, uma mudança no inconsciente coletivo do planeta, através dos maiores exemplos, estando localizados ainda em Roma e na Judéia e alguns outros locais. Se bem que a gente sabe que nenhuma sociedade deixa de ser atendida ao mesmo tempo através daqueles indivíduos que vão reencarnar nela e dar seguimento na cultura. Mas, ao mesmo tempo, no planeta, você vê quando a chegada do espírito mais importante que nós temos como notícia, né, para a nossa evolução, toda a estrutura montada para que ele pudesse fazer a diferença, de fato, entre antes dele e depois dele. Mais alguém? Será que vale a pena saber quem são essas pessoas que foram mencionadas aqui? Porque foi uma época de grandes... como é que a gente pode dizer? Uma mudança cultural. Muito cultural, exatamente. Desculpa. Alguém poderia falar aí, mais ou menos, quem são essas pessoas aí? O Virgílio, o Horácio, o Ovídio? Bom, eu não tenho todos, mas assim, de cabeça, Mecenas, por exemplo, foi um grande
patrocinador da cultura romana, como parceiro de Otávio Augusto. Aliás, Emmanuel cita ele em A Caminho da Luz, né, tão importante quanto ele que o mecenas passou a ser sinônimo de amigo, patrocinador. Esse título passa a de ser. mecenas passa a ser. Tá mudo. Isso. Virgílio e Horácio foram filósofos, né? Também patrocinaram muito essa. Agora, os demais, assim, de Ayrton, cabeça, repete porque eu não estou ouvindo, hein? Filósofos. Não está ouvindo? Não, agora sim. Alguém... Você Agora, parou o som parou em Mecenas. Quando você diz Emmanuel, cita Mecenas no A Caminho da Luz. Emmanuel, inclusive, cita Mecenas, né? E ele foi sinônimo de amigo, de uma pessoa que foi amigo da arte, amigo patrocinador. E esse termo, o mecenas, né? É quando você quer se referir a uma pessoa boa, uma pessoa amiga, né? E Virgílio e Horácio são dois que eu conheço como filósofos, também foram grandes filósofos e idealizadores dessa Roma, que patrocinaram, porque não dá para atribuir um movimento como esse a uma só pessoa, né? Agora, os demais eu não conheço de cabeça, assim, eu não me lembro. Eu também não me lembro de todos, mas é importante essa sua observação em relação de que todos os aspectos da cultura, porque nós tivemos grandes oradores, escritores, etc., mas não só relacionado à região aonde ou próximo da onde ocorreria a vinda de Jesus. Todas as sociedades são atendidas dentro das suas necessidades. Por exemplo, se você estende as situações ocorridas no Oriente, as sociedades da época também são atendidas pelas criaturas que estão para a cultura do povo. Isso acontece até hoje. Se nós formos analisar, eu costumo até mencionar em algumas palestras esse tipo de informação. Você nunca tem um missionário para atender um grupo isoladamente, o que seria privilégio. Quando nós tivemos um Chico para os espíritas, em paralelo, nós temos como último, aliás, o único reencarnado dessa tropa toda, que é o Dalai Lama. Mas nós tivemos em paralelo ao Chico, por exemplo, para os espíritas, o Papa João Paulo, o Masaharu Taniguchi no Japão, o Sai Baba na Índia, a Madre Teresa, a Irmã Dulce. Então, todas as sociedades, cuidado com o microfone que está aberto, todas as sociedades são atendidas em paralelo, porque o movimento não é exclusivista. Imaginemos, então, com a chegada de Jesus, né? Ele vai, inclusive, dando continuidade aqui, Ayrton, Rafael, se vocês não tiverem mais nenhuma observação, desculpem, ele diz assim: em todos os lugares lavravam-se mármores soberbos, esplendiam jardins suntuosos, erigiam-se palácios e santuários, protegia-se a inteligência, criavam-se leis de harmonia e de justiça num oceano de paz inigualável. Não, ele não pode se referir só em relação a Roma, se bem que Roma tem uma importância capital naquele período. Ele diz: os carros de triunfo esqueciam por algum tempo as palmas de sangue e o sorriso da deusa Vitória. Não mais se abria para os movimentos de destruição e morticínio. Aí obviamente, ele está fazendo uma relação com Roma, mas nós temos que entender que isso não é privilégio das criaturas que estavam localizados num único ponto do planeta. Acontece como um todo no planeta, né? Como exemplos contemporâneos que acabamos de dar. Alguma mais ou continuo? Só fazer uma observação. Eu procurei aqui enquanto a gente estava discutindo. O Virgílio foi um dos maiores poetas da época do imperador Augusto.
E aqui diz que ele escreveu 3 dos poemas mais importantes da história da literatura latina. Isso. E então, certamente, o impacto sociocultural que esses artistas tinham na época, trazendo palavras, ideias, certamente foi uma coisa que fez diferença, né, naquela sociedade. E um outro ponto que eu acho importante ressaltar, quando a gente começa a ler, né, esse primeiro capítulo, e Humberto vai trazendo, né, essa contextualização ali do Império Romano. Em alguns momentos, quando eu li pela primeira vez, eu fiquei pensando por que ele está falando disso, começando, né, o livro. E aí a gente vai perceber essa importância que o Ayrton falou do imperador e de uma mudança já geral na atmosfera, quando você tem um imperador que, por exemplo, sabendo-se de todo o histórico do Império Romano e dos comportamentos que principalmente as cortes, os mais poderosos, levavam em suas vidas pessoais, ele condena as vidas, o estilo de vida que a filha e a esposa levavam. Então, a gente já percebe que existe algo diferente do ponto de vista moral, que está mudando ali e que certamente vai anunciar novos tempos que virão com a chegada de Jesus. Muito, muito interessante, Rafael, muito interessante, que me remeteu a uma relação do que tinha e do que passaria a ter. Vou usar como exemplo a questão da arte na música. Antes dos grandes compositores, só para você ter uma ideia da influência da chegada de Jesus, você falou de poeta, o Ayrton relembrou outros nomes, etc. É interessante notar sobre a influência que vai se dar em todos os aspectos culturais. Para isso, eu vou fazer um paralelo com a música, a título de analogia. Quando nós temos uma inserção dos clássicos no planeta, na realidade, as criaturas, para se inspirarem, elas precisam da base, não é? Ou seja, o que tipo de som, que tipo de música nós tínhamos antes? As coisas não são mágicas. Nós, em matéria de evolução, não tínhamos espíritos aqui com capacidade de adentrar nessas mentes e nessas esferas cujo tipo de música era de um nível extremamente superior àquilo que nós conhecíamos. Então, vêm esses espíritos, né? E aí é típico da época de Jesus em todos os aspectos, vêm esses espíritos trazendo a base, trazendo o que nós poderíamos considerar de novo para nós, né? Eles trazem a base para que nós possamos ter, então, a condição de nos inspirar, porque se você não tem um material inicial, não tem como dar seguimento em algo que não seja extremamente rudimentar, como bater de tambor e coisas do gênero. É interessante essa observação do Ayrton e do Rafael nesse particular. Você tem uma inserção para que tenha, óbvio, amplie a questão da cultura e, ao mesmo tempo, sejam referenciais para aqueles que estavam reencarnados aqui ou em dimensões paralelas próximas ao planeta, possam ter, não é, a influência e, com isso, o desenvolvimento, porque há que se ter uma base de desenvolvimento. Acho que nós falamos na aula anterior, ou foi na palestra, na minha palestra de domingo passado, ou em algum momento, desculpe, a questão do espírito que se alimenta de luz, né? Essa experiência básica tem que estar na condição do princípio inteligente que um dia, estagiando no vegetal, acabou se alimentando de luz. Esta relação menor como princípio inteligente, no espírito evoluído, existe a base para que ele possa se alimentar de luz. Não essa luz que a gente conhece, evidentemente, mas a questão da luz que é emanada do divino. Então, há que se ter desculpe,
uma base para a mudança, para a influência para fazer com que haja a mudança, e essa situação é muito nítida no período em que Jesus está no planeta. Mais alguém? O que a gente percebe, desculpa, o que a gente percebe é que não existe uma mudança isolada, né? A mudança ela tem que acontecer em todas as áreas. E a grande revolução, acho que vai acontecer, inclusive na questão de transição planetária, se a gente puder fazer um paralelo a esse momento, ela vai ter que fazer uma revolução na parte de música, na parte artística, na parte de escrita, toda a parte cultural, esse caldo cultural, ele vai influenciar, porque é isso que vai tocar o coração de cada um, né? Vamos fazer um paralelo com o nosso estudo aqui. Cada um dos participantes, que está completamente à vontade, vai agregando um tipo de informação, de conhecimento, e vai nos dando uma base, despertando curiosidades para a leitura, né, para maior aprofundamento não só doutrinário, mas também cultural, né, na questão de nós ampliarmos os aspectos, porque a doutrina espírita não está voltada só para um detalhe, né? Por isso que é filosofia, religião e ciência. É exatamente essa observação que vocês fizeram, que nos dá a base e nos estimula ao estágio seguinte. Então, nós vemos isso com rotina no planeta, se prestarmos atenção. Imagine na chegada do Senhor planetário, né? Continuo? Vamos lá. Eu queria fazer um complemento a isso que nós... Está todo mundo me ouvindo, hein? Queria fazer um complemento só ao que a gente falou. A Joana de Ângeles, no livro Primícias do Reino, né? Ela no capítulo 1, se eu não me engano, Boa Nova, ela traz um complemento a essa informação da preparação da vinda de Jesus, né? Onde fica claro que no mundo inteiro, então, estava tendo esse movimento, essa preparação para a vinda dele, né? Ela cita, que o Humberto já falou, Krishna, na doutrina dos Vedas, Abrão, Moisés, Siddhartha Gautama, Kim Fu-tse, Lao Tse na China. Então, você vê que existe, ela traz um pouco mais de informação, mas deixando bem claro toda a preparação que estava sendo feita já há algum tempo para a vinda de Jesus, né? Vale a pena ler também, quem tiver curiosidade. Primícias do Reino, Joana de Ângeles, Portugal do Franco. Bom, então vamos lá. O próprio imperador, muitas vezes, em presidindo as grandes festas... Eu queria falar uma coisa. E aí, Humberto? Eu posso... O bonito, só para... Sobre o que você falou da Joana de Ângeles. Então, você está falando de um preparativo do mundo espiritual para a vinda de Jesus. Ao mesmo tempo, esse preparativo estava sendo feito aqui também. Então, existe um período do último livro de Malaquias, que é o fim do Antigo Testamento, a Mateus, que é o primeiro, que é chamado na história religiosa dos 500 anos de silêncio, onde não houve manifestação nenhuma de profetas. Porém, dentro desse tempo, foi a volta dos judeus da Babilônia, do exílio em Babilônia, nem todos, só aqueles que optaram em vir. E aí vem Alexandre o Grande, e ele conquista os persas, porque os persas permitiram aos judeus a voltarem a reconstruir seu templo, a seguir a sua religião. Então, trouxe mais ou menos uma proteção e um pouco de paz. Nisso vem Alexandre, e ele, então, conquista toda a Pérsia, e ele traz o helenismo, ele traz o grego, ele traz paz, ele traz a cultura. E os povos se unem e aprendem uma mesma língua, o grego. Depois vem os romanos, e vão trazer também a paz, com Otávio Augusto, a Pax Romana, paz de Roma, que vai preparar a vinda de Jesus em um período que é seguro e fácil locomoção. Aí nós temos o outro lado,
do perseguidor do espírito do cristianismo, Saulo, que é romano, fluente em grego, bom de saúde e tudo. Então, existe, além da preparação dos lados de lá, tem a preparação do lado de cá. Então, aí, quando tudo está pronto. E aí tem uma outra coisa que é mais bonita ainda, que o Jesus veio para pregar para os judeus, para ninguém mais. E só que aí, quando ele sai, porque era para todo mundo, para quem que Paulo vai pregar? Porque o Paulo ele perseguia judeus, depois ele foi perseguido cristãos, depois ele foi perseguido pelos judeus, porque ele estava trazendo uma heresia para eles, que era. Então, para quem que ele vai pregar? Ele vai pregar para as sinagogas fora da Palestina, para povos judeus, que têm conhecimento, eles têm conhecimento da filosofia também, para esses gregos que eram os cristãos, que eram os antigos judeus, mas isso vai ter outros gregos, gentios também. Então, ele traz. Então, existe uma preparação maravilhosa, tudo se encadeia na natureza, né? Do arcanjo, do átomo primitivo ao arcanjo, ele mesmo que começou por um átomo. Então, é muito bonita essa história. Esse aí é o meu 5 centavos, como diz. Excelente. Na realidade, não tem, pessoal, para a evolução não tem plano B, ok? Não existe um plano B para Jesus. Se não der certo aqui, vai ter que ir para o outro lado. Isso é coisa que a gente faz em relação à iniciativa privada, governo, seja o que for, né? Aqui, se não der certo isso, faz aqui. Não existe plano B em processo evolutivo, em questões de rumo do planeta. A gente pode ir lá fazer alteração, algumas mudanças de rota, dando a impressão que estamos fora dela, mas no final o objetivo é um só, né? Ou seja, é a evolução do planeta, é a evolução dos espíritos e ponto. Bom, vou dar continuidade, ok? O próprio imperador, muitas vezes, em presidindo as grandes festas populares, com o coração tomado de angústia pelos dissabores de sua vida íntima, se surpreendeu testemunhando o júbilo e a tranquilidade geral do seu povo. E sem que conseguisse explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia, chorando de comoção, quando do alto de sua tribuna dourada escutava a famosa composição de Horácio, onde se destacavam estes versos de morredoura beleza. O sol fecundo, que com o teu carro brilhante abres e fechas o dia, que surges sempre novo e sempre igual, que nunca possas ver algo maior do que Roma. É que os historiadores ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho ou da Boa Nova. Isso é uma realidade incontestável, né? Ainda se negligencia a chegada de Jesus nos aspectos das mudanças ocorridas em todos os sentidos no planeta. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem e não conseguiram saber que, no seu reinado, a esfera do Cristo se aproximava da Terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercavam-se de Roma e do mundo não mais de espíritos belicosos, como Alexandre ou Aníbal, porém outros que se vestiriam dos andrajos dos pescadores, para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Imergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. Algum comentário? É por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo, que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação celestial. Ia chegar à Terra o sublime emissário. Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia, então, o século da Boa Nova. Era a festa do noivado a que Jesus se referiu no seu ensinamento imorredouro. Nada, então, depois desta festa dos corações,
qual roteiro indelével para a concórdia dos homens, ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu. Diga. Tem duas mãos levantadas, desculpa. Se Nada. você puder abrir a telinha aí, no participante, aí você consegue ver que tem hand up. Deixa eu ver. Ok. Participantes. Perfeito. Já vi. Assim eu não preciso ficar interrompendo, ok? Não tem problema. Ok. Obrigado. Nada. Bom, quem vai falar? Eu não sei quem está na hora. Bom, a Estela. A Marisa também está aqui. Eu não sei. Geralmente ele avisa, né? Eu acho que eu tô Esse é um tipo para todos. Se vocês puderem abrir a tela, um pedaço da tela, participantes, vocês sabem exatamente a ordem de quem levantou a mão. Já vi, então. Então sou eu mesmo. E Beleza. cada vez que a pessoa falar, eu baixo a mão da pessoa, ou a pessoa mesma pode baixar a mão. Ok? Tá. Beleza, obrigada. Então sou eu, a minha vez. Obrigado a vocês. Então, eu fiquei pensando nessa preparação, né, do planeta para a chegada de Jesus, que óbvio que na época eles achavam que isso tudo não tinha a menor ideia de onde estava vindo essa paz, essa energia toda. E eu fico pensando assim, agora, no momento que a gente está vivendo, eu não sei se eu vou conseguir colocar toda a pergunta, mas eu fiquei imaginando assim, se eles sentiam tudo isso naquela época da vinda de Jesus, agora, nesse momento que a gente vive, como é essa conexão? É a gente, porque eu acredito que ela mudou, não mudou, ela é a mesma, a gente que tem que se conectar, porque eles não estavam conectados com essa energia, eles não tinham essa consciência, mas eles sentiam que estava tendo uma época muito favorável, né? Muito de paz. E a gente faz um esforço danado para sentir esse movimento, e muitas vezes é tão difícil manter essa sintonia, nessa paz, nessa tranquilidade, nessa emanação de energia que Jesus emana até hoje, né? Por que será que naquela época, então, como Humberto está descrevendo, Humberto de Campos está descrevendo, dessa sensação dessa paz, dessa presença de Jesus já antes da vinda dele, e agora na época que a gente vive, isso é tão diferente, eu acho que é diferente, mas como que funcionaria isso naquela época e agora? Por que a gente não consegue sentir tanto como eles sentiram nessa amplitude? Eu acho isso. Veja, primeiro que nós temos isso, sim, em num momento que nós fazemos, e isso já foi falado, acho que na semana passada, no período natalício. Porque, veja, não é em período integral, porque o período integral, em relação a essa comoção, essa alteração vibratória no planeta, diz respeito à nossa responsabilidade. A responsabilidade nossa de espíritos aqui no planeta e também das esferas que são próximas ao planeta. Durante o período de Natal, ou que se aproxima, ou até mesmo um pouco depois, independente de qualquer necessidade de festa, há uma alteração de natureza vibratória que nós promovemos. Eu acho que o Ademir fez uma colocação importante também, além de todas as que são feitas, de que há um esforço em paralelo, há um esforço da espiritualidade e há um esforço que tem que ser feito por nós. E, consequentemente, não será nunca algo com a condição da materialização do Cristo no planeta. Mas este período que nós somos responsáveis em fazer uma mudança, ele acontece todos os anos. Agora, para que nós mantenhamos esta relação em tempo mais alongado, ou então em tempo integral, que um dia vai acontecer, vai depender do esforço de transformação nossa na chamada reforma íntima. Vale lembrar a informação da dona Laura para André Luiz no livro Nosso Lar.
quando ela diz que houve um pacto no nosso lar, e claro que esse pacto não é, a partir de hoje está valendo isso, morreu o assunto. Não é assim. Esse pacto, né? Então, um esforço coletivo no pensar bem. Por isso que ela diz a André Luiz, quando você emite um pensamento desequilibrado aqui em nosso lar, este pensamento, que na verdade é uma onda eletromagnética, que é energia, não é? Que é matéria mental, ele não reverbera, ou seja, porque não tem assimilação da grande maioria. Então, ele não reverbera, ele acaba ficando muito circunscrito ao seu emissor. E ela diz, quando isso não acontece na Terra, quando nós reencarnamos na Terra e emitimos um pensamento desequilibrado, ele tem assimilação, não é? E nós sabemos que tem, e volta para nós enriquecido do bem ou do mal que nós desejamos, como diz Emmanuel. Então, veja, essa é uma condição de esforço coletivo. Enquanto nós, como coletividade planetária, não nos esforçarmos, e aí cabe a cada um de nós, na condição de gerarmos influência nas pessoas. Nós não teremos um ambiente, né, que o esforço seja só de um lado. Né? Ou seja, há que se ter uma associação de mentes e um pacto dessa natureza para que isso venha a ocorrer no planeta de forma permanente, aquilo que nós experimentamos em alguns períodos do ano. Né? Esse é o ponto. A Marisa tinha levantado a mão, né? Alô? Alô? Ih. Alô? Agora. É porque eu ia falar que eu já... Não, eu só pensei que quando o Humberto estava falando isso, e quando o Admir falou também, sobre esse momento de pandemia que a gente vive, termina sendo um momento em que o pau que está dando em Chico está dando em Francisco e todo mundo comunga das mesmas necessidades, né? Lógico, no início culpa A, B, C, Deus, etc., mas depois termina todo mundo tendo que trabalhar pelo bem de todos, porque se ficar um doente, está todo mundo perdido, mas isso é no planeta. Então, quando a gente vê essa intervenção divina a nível de humanidade, de planeta Terra, quer dizer, aí é que a gente para sentir, né? Rapaz, tem alguma coisa maior nos guiando do que nosso orgulho, nossa prepotência, né? Então, quem sabe, né, são essas intervenções que fazem com que a era de regeneração cresça e aqueles espíritos mais resistentes, como o Humberto falou aquela hora, né, também divinamente e amorosamente serão transferidos para outras esferas, né? Também isso é divino, não é castigo, faz tudo parte do processo educativo e é maravilhoso a gente começar a sentir, né, nesta encarnação que isso realmente é correto, que muitos de nós estão sentindo a mesma coisa, né? O Admir quer falar também aí. Estamos acostumando com a tecnologia. Uma coisa muito interessante do Covid é que eu li esses dias, crianças têm uma probabilidade muito pequena para pegar Covid. Por quê? Porque não é para eles. Não é para eles. Eles precisam continuar. Eles vão continuar, é a nossa esperança de uma vida melhor. Tá? Então, pega os que desencarnam, os mais debilitados, com exceções, os que precisam ir. Os que precisam ir. Tem muito atleta aí ganhando o caminho da luz. É verdade. Eu queria só fazer uma observação. Alô? Ixi, alô? Alô?
O Rafael está tentando falar. Ah. O Rafael está falando? Ok, alô? Gente, espera aí só um pouquinho. O Rafael está com dificuldade de falar. Ele vai vir aqui no meu microfone e falar aqui. Não está falando dele. Alô? Pode ser o fone, pessoal. Pessoal, faz A Samara também levantou a mão. Ricardo, está ouvindo ou não? Fala aqui. Ricardo, você está ouvindo? É uma observação em relação à questão colocada pela Estela, que é muito interessante. Eu acho que eu concordo que nós ainda estamos susceptíveis a essas percepções e a essa conexão com o plano superior o tempo inteiro, porém em uma contextualização diferente. Naquela época, o impacto ele era pontual para ecoar na direção de muitos. Hoje, nós somos muitos, que aí eu ia associar com a questão que a Marisa falou da pandemia. Hoje, é muito mais pessoal para que nós façamos um impacto único, né? Então, a gente tinha, em diversos locais do planeta, centros de luz que iam expandir, né, essa benevolência, essa moralização da forma como as sociedades iriam evoluir a partir dali. E a pandemia hoje veio para quê? Para que muitos que estavam com atitude, uma vivência muito egoística, muito intimista, pudessem sentir a necessidade de que todos têm que ser têm que conviver e agir como uma unidade, né? Eu acho que talvez se vocês me permitem dar uma outra visão da pergunta da Estela, talvez essa conexão que a gente tem, talvez de dificuldade, que o Bert Campos ele vem dizer assim, a facilidade com que a energia estava fluindo para a vinda de Jesus e tudo estava conspirando para isso, né? E acho que eu entendi a pergunta da Estela, se a Estela me corrige se eu estiver divagando num outro caminho, assim, hoje a dificuldade que a gente sente. E aí eu pensei o seguinte, né? Nos meus estudos sobre evolução em dois mundos, a gente percebeu que a evolução primeiro começa no plano espiritual para depois reverberar isso no plano físico. Aliás, tudo funciona desse jeito. O corpo físico é o reflexo do corpo espiritual. E o que acontece? Se nós estamos passando por um momento de transição planetária, essa transição começou primeiro do outro lado. E se ela começou primeiro do outro lado, isso significa que foi feita uma grande limpeza no umbral, aonde você jogou todos esses companheiros nossos que estavam ainda em um momento de muita turbulência para o plano físico. E isso faz com que a psicosfera do planeta tenha sofrido muito. Tanto que a gente tinha, por exemplo, Mozart, e hoje a gente tem o MC fulano, né? E aí você faz um comparativo e você fala, caraca, só pode ter desgringolado o negócio, né? Não, porque não dá para comparar, com todo respeito, cada um pode gostar quem quiser do MC fulano, mas não dá para comparar com Mozart, né? Porque, né, como eu ouvi fulano,
fulano é espetacular. Se você usa uma palavra como fantástico ou espetacular para o MC Mozart, qual é a palavra que eu vou usar para o MC fulano? Qual é a palavra que eu vou usar para Mozart? Né? Então, assim, eu não tenho... Daí você tem que usar a língua portuguesa do jeito correto, né? Então, assim... E aí, o que acontece? A gente vê esse impacto na música. Aí, veja que o caldo cultural é o mesmo, o movimento é o mesmo, é o yin-yang ali, né? Você tem, de uma maneira, quando vinha a vinda de Jesus, você tem toda uma evolução na arte, e hoje a gente parece que tem uma involução na arte. E aí você tem na música, na arte, tudo, né? Por que disso? Porque a evolução já está acontecendo lá do outro lado, a limpeza já está acontecendo lá, agora a gente só está tendo um reflexo. Somos parte da limpeza. Então, acho que essa é a dificuldade que a gente tem de manter um padrão hoje, porque a gente está... A gente está na transição e a gente trouxe um umbral para o plano físico, além dele estar no plano espiritual. Ailton, as questões tribais que estão surgindo, né? Questões tribais que estão surgindo, não, que estão revigorando. Relações de utilização de objetos e nada contra quem queira utilizar, etc. Mas, às vezes, marcações que não são mais tatuagens. O sujeito faz realmente com lâmina e coisas assim, que são coisas tribais e muito bem colocado por você, né? Ou seja, tinha muita gente lá que estava ainda sem reencarnar na época que se faziam marcações com lâmina no corpo a título de tatuagem. A Samara levantou a mão aí, né? Eu sou a Samara. Você quer editar aqui, né? Oi, Samara falando aqui. Eu acho que, em cima de tudo isso que nós estamos falando, tem um parágrafo aqui que me chamou muita atenção, e a beleza e a sutileza do Humberto de Campos, né? Ele diz assim, é que os historiadores ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho da Boa Nova. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem. Otávio, para mim, era um bárbaro. E Humberto aqui já chama ele de homem, nos coloca todos no mesmo nível, todos somos irmãos. E a solução, o nosso caminho, Jesus veio para todos nós, não para um em específico. Né? Então, eu acho que a sutileza de Humberto aqui é de tamanha beleza, quando ele coloca o que eu chamaria de bárbaro, de homem, né? Como todos nós, os nossos erros, nossas falhas e defeitos. Era só isso. Bom, vamos continuar. São dois... Hã? Humberto, Xará de Humberto. Vamos continuar, Marisa? Vamos lá. Então, são dois parágrafos para, se for o caso, a gente encerra hoje ou não. Se ninguém mais falar. Ricardo, você vai ter que interromper mesmo, porque é tão grande a relação aqui da tela que eu não consigo ver todos. Então, se alguém levantar a mão, é melhor que você me interrompa. Continuando o parágrafo, então, depois desta festa dos corações, qual roteiro indelével para a concórdia dos homens, ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra, o mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. É simplesmente fantástico essa definição que Humberto de Campos faz sobre o Evangelho. Que, aliás, diga-se de passagem, a Bíblia ainda continua sendo o livro mais vendido no planeta. E para que essas características se conservassem entre os homens como expressão de sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciassem o seu glorioso testamento com os hinos e os perfumes da natureza, sob a claridade maravilhosa de uma estrela a guiar reis e pastores à manjedoura rústica, onde se entoavam as primeiras notas de seu cântico de amor, e o terminassem com a luminosa visão da humanidade futura, na posse das bênçãos de redenção. É por esse motivo que o Evangelho de Jesus
sendo o livro do amor e da alegria. Começa com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão da Jerusalém libertada, entrevista por João nas suas divinas profecias do Apocalipse. Comentários? Comentários? Eu só queria trazer uma frase do Emmanuel, que ele diz assim: com o nascimento de Jesus começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. Isso aqui é de uma profundidade gigantesca, né? A maioria, claro que ali era o início, né? Mas olha como, de fato, aí o Márcio colocou uma coisa, uma observação muito pontual e importante. Otávio Augusto era um bárbaro. E todos eram, até aquele momento que a gente vivia, uma infantilidade. Quer dizer, a inauguração da era da maioridade. Isso é espetacular, né? E é interessante, quem já leu o livro e vai se lembrar, e quem não leu vai se surpreender com esse fechamento do primeiro capítulo, onde Humberto prepara o que vem no segundo, que é de uma beleza magnífica, que é os relatos do nascimento de Jesus aqui, e como aconteceu na manjedoura ali, aqueles momentos, né? Que eu me lembrei aqui, até arrepiei de lembrar. É tão interessante que nós vamos ver, dentro desse processo, a questão da valorização de todos os reinos, né? Porque Jesus vem e fica instalado. Se a história é essa ou não, pouco importa. A verdade é que parece que realmente a situação era complicada e ele fica instalado naquilo que a gente chamaria de curral, né? Aquilo que era um curral, valorizando todas as criaturas da responsabilidade dele como Cristo planetário. Toda a natureza lhe é respeitada e valorizada desde o momento em que ele chega, né? Porque ele poderia chegar num palácio ou qualquer coisa do gênero, mas ele vem exatamente numa situação de valorização da vida como um todo. Eu acho assim muito significativo. Quando eu vejo crianças montando presépio, ou mesmo adultos, né? É realmente tocante, porque esta compreensão que nós vamos tendo do valor da vida como um todo, né? Porque quando diz, ama o próximo como a si mesmo. E quem é o meu próximo, né? Na pergunta para Jesus? Ora, não é só aquele que se assemelha a mim, mas toda a criação divina, sob a responsabilidade do Cristo, está na condição do nosso próximo. A Estela levantou a mão, é isso? Eu queria primeiro agradecer, né? Rapidinho, que eu sei que o tempo está curto. Agradecer vocês todos aí por todas essas colocações. E aí eu cheguei me veio assim essa resposta que me acalmou o coração. Toda essa psicosfera descrita por Humberto maravilhosamente, esse ambiente que assim a gente gostaria que tivesse assim agora, né? Toda essa comoção, essa preparação para a vinda de Jesus. E para mim foi assim, a psicosfera era essa. Não necessariamente que todos os encarnados estavam conectados a ela. A psicosfera terrestre. Foi preparada, não o povo, mas em volta, né, a atmosfera foi preparada para a nova evolução. Não que o povo tivesse preparado ainda, não, né? Preparado, acho que até hoje a gente não. Mas acho que na questão que eu quis dizer era isso, assim, que nem todo, para mim na minha cabeça era assim, nossa, todo mundo estava prontinho. Não estava todo mundo prontinho. Eles deviam ter níveis diferentes de percepção disso, né? Será que é isso também? Só que é porque você tinha uma quantidade de espíritos, e inclusive temos que lembrar também que Emmanuel nos lembra disso e em outras passagens também, que os Cristos da galáxia se reuniram pela segunda vez no orbe terrestre na vinda de Jesus. Então, essa psicosfera, ela não foi em decorrência das pessoas que estavam aqui, sim em decorrência dessa quantidade de espíritos evoluídos que estavam aqui.
Agora, a pergunta é, e aí continuando talvez, por que isso não está acontecendo agora? Porque a evolução de Cristo não é imposta. Ela é tocada de coração a coração, palmo a palmo. Porque seria muito fácil. Deus quisesse falar assim, olha, todo mundo é perfeito agora. A partir de agora, é a vontade dele. Ou então ele já teria criado, né? Então, se a espiritualidade superior fizesse dessa maneira, ela estaria agindo como o mal e não como o bem, né? E, enfim, talvez isso. Eu só queria se permitir mais um tópico, só para não passar batido, quando o Humberto Campos fala ali. Era a festa de noivado a que Jesus referiu no seu ensinamento imorredor. Só para a gente lembrar da parábola da festa de noivado, onde um senhor preparou a festa, o noivado do filho, convidou todo mundo, seus servos e tal, e ninguém foi para a festa. Então, isso para mim fica muito evidente a questão do povo de Israel, o povo escolhido, né? Essa é a parábola aqui. E aí ele vai e chama de novo, vem para a festa e tal, e ninguém foi. Aí o que ele faz? Manda seus servos, vai lá e chama todo mundo, quem estiver ali. E aí vai quem não era o convidado, acabou indo. Mas um estava lá sem estar trajando a roupa de festa. E aí o que ele fala? Amarra a mão dele e põe ele para fora. Quer dizer, é figurativo, né? Por quê? Porque o que deixa nessa passagem, que eu acho que é o grande final, que é o que é o mais importante, é muitos são os chamados e poucos serão os escolhidos. Que eu acho que esse é o grande ponto aqui, talvez que o Humberto Campos quis nos relembrar. E a preparação que tem que estar pronta em nós, né, para sermos convidados e entrarmos na festa do noivado. Que é o casamento que tem o símbolo desse elo com Deus. O casamento tem esse sentido, da nossa união com o Pai. E que tem festa em todo lugar. Se não for para esta boa, tem umas que estão precisando, né? De gente para poder de convidados. Então, esses convidados não vão ficar perdidos, não. Mas a parte boa é que quem não ficar aqui e for para o mundo primitivo vai ser o novo Pitágoras, o novo... Vai se destacar, vai ser o novo César. Espera que Márcio quer falar uma coisinha também. Uma coisinha não, uma coisinha. E essa beleza do texto aqui final também, né? Os pastores, a manjedoura rústica. Essa mudança de direção, né, que Jesus nos trouxe. Então a gente vivia naquela época, uma época de conquista, de corta a cabeça do outro, arranca essa turma daqui, né, conquista. E aí vem numa manjedoura rústica, uma pessoa nos ensinando a respeito de amor. Essa direção, essa mudança de direção drástica me lembra também Saulo e Paulo, né? Logo depois, então, do nascimento de Cristo e a continuidade, então, da obra, né? Onde Saulo seguia numa direção, a energia era a mesma e mudou completamente de direção. Então, quando ele se atendeu, quando ele entendeu essa parte do amor e que todos somos irmãos, né? Estela levantou a mão? Não. Alô? 11h17, Marisa. Começamos o segundo capítulo a semana que vem? Vocês encerram, aí vocês, professores, é que vão dizer. Acho que... Nós estamos aqui. São 11h17. Eu queria fazer só um comentário. O Naldo ainda quer fazer um comentário. Esse O palestrante está aqui. O palestrante de 11h30. Só começa a palestra. Eu só queria fazer um comentário que eu acho interessante, porque foi introduzida a cultura nesse período, que foi ótimo e tudo. Mas esse período de pacificação, ele foi em termos pacíficos, porque os circos romanos nunca pararam. Né? A gente vai lembrar lá, né, que logicamente foi mais adiante, que quando Lívia, né, na época de Públio Lentulus, ela foi muito ativos. Mas daí já era Tibério, né? Justamente. Eu entendo, mas assim, nós nunca parou de ter os circos romanos.
essas carnificinas, essas coisas, os gladiadores, talvez assim, Não, mas na época de guerra Augusto... entre os continentes estava melhor, mas dentro de Roma, os jogos para Roma ainda eram o das pessoas, jogavam as pessoas por leões para o entretenimento do Império. Então, assim, foi em termos, né, assim, como se fosse baixasse a poeira um pouco, né, para a entrada dele. É o que eu entendo, né? Na época de Otávio Augusto, não, né? Mas aí lembra que Otávio morre, já vem Tibério, aí justamente desgringola. Então, foi um período, assim, porque não era relativamente curto, né? E eu acho que o que o Humberto Campos está querendo dizer é o seguinte: a paz, ela não veio por causa de Otávio, ela veio por causa de Cristo e a aproximação desses espíritos. A partir do momento que deu o nascimento de Jesus e a sua pregação, aquilo se afastou e todo mundo voltou ao que era. Aquele pós-macaco que acabou de descer da árvore. Era o primitivismo. Foi só ali, acabou. O Ronaldo faz. Não, fala. O que eu ia falar, só um comentário, esses tempos que a gente fala de paz, por exemplo, mesmo na época do Império e os gregos, o helenismo e o romano, eram conflitos em grande escala que não estavam aqui. As batalhas. Mas entre eles mesmo, na tetrarquia, por exemplo, os imperadores lutavam entre si para conquistar território. Então, não tinha em alta escala dentro do império, fora tinha, onde tinham as tribos bárbaras, etc. E para os leões, o entretenimento, o jogar aos leões, era a perseguição dos cristãos. Então, os cristãos que eram jogados, em sua maioria, aos leões, eram parte da perseguição. Só foi acabar.